Imagine abrir suas redes sociais e perceber que tudo o que você construiu ao longo dos anos, cada seguidor conquistado, cada post cuidadosamente elaborado, cada vídeo, cada palavra, foi silenciado. É exatamente isso que aconteceu com Pablo Marçal. Mas por quê? O que ele fez para merecer tal punição? Você já parou para pensar no poder que as redes sociais têm hoje em dia? Elas moldam opiniões, decidem eleições e, em casos como este, podem ser completamente desligadas com um único comando judicial. O que será que levou a Justiça Eleitoral a ordenar a suspensão de todos os perfis de Marçal nas redes? Seria uma jogada política? Uma tentativa de silenciar um candidato que incomoda? Tabata Amaral e o PSB não hesitaram em pedir essa suspensão. Mas será que essa decisão foi justa? Será que a influência de Marçal nas redes sociais era tão poderosa a ponto de desequilibrar uma eleição? Ou estamos vendo mais um caso de censura velada? E você, como se sentiria se de repente perdesse sua voz nas redes sociais? Se tudo aquilo que você construiu fosse apagado sem aviso? Imagine o impacto disso em uma campanha eleitoral. Agora vamos ao cerne da questão. Os motivos por trás dessa decisão judicial tão drástica. A Justiça Eleitoral, ao atender o pedido de Tabata Amaral e do PSB, afirmou que Pablo Marçal estava jogando um jogo perigoso. Mas será que ele realmente estava? Segundo o juiz responsável, Marçal usava suas redes sociais de uma forma obscura, uma forma que deixava muita gente desconfiada. Você já se perguntou até onde vai a transparência de quem está por trás de uma campanha? Como podemos saber se o que vemos nas redes é realmente autêntico? O juiz acreditava que não, que havia algo mais por trás das postagens de Marçal, algo que o público não via. Ele argumentou que Marçal estava fidelizando seguidores em troca de vantagens econômicas. Mas será que isso é realmente errado? Ou estamos apenas lidando com uma nova forma de fazer política na era digital? Essa suposta falta de transparência levantou muitas questões. Se um candidato pode usar suas redes sociais para impulsionar sua campanha, até onde isso pode ser considerado justo? E se há dinheiro envolvido, de onde ele vem? O que mais está em jogo quando falamos de transparência em campanhas eleitorais? Mas a história não para por aí. A campanha de Tabata Amaral foi além e fez uma acusação grave. Um esquema criminoso estaria por trás das atividades de Pablo Marçal. O que isso realmente significa? O que há de tão obscuro por trás das postagens aparentemente inofensivas de Marçal? Será que estamos falando de algo muito maior do que parece? Imagine o impacto de uma acusação como essa em meio a uma corrida eleitoral. Financiamento de origem desconhecida, lavagem de dinheiro, são palavras pesadas que deixam no ar um clima de desconfiança. Será que Marçal estava, de fato, operando nas sombras, utilizando recursos ilícitos para impulsionar sua campanha? Ou tudo isso não passa de uma tentativa desesperada de seus adversários para tirá-lo do jogo? E você, o que pensa sobre isso? Quando uma acusação tão séria surge em uma campanha, como devemos reagir? Aceitar como verdade ou questionar as intenções de quem a faz? Diante dessas acusações explosivas e da suspensão de suas redes, a reação de Pablo Marçal não poderia ser diferente: indignação. Mas essa indignação veio acompanhada de uma promessa ousada e cheia de confiança. Marçal não hesitou em declarar que não haverá segundo turno, prevendo uma vitória esmagadora já na primeira rodada de votação. Ele foi além, chamando seus adversários de canalhas e afirmando que o povo se voltará contra o sistema. Será que essa resposta audaciosa é uma demonstração de força ou um sinal de desespero? Marçal parece determinado a transformar a adversidade em combustível para sua campanha. Ele desafia o sistema, provocando seus oponentes e atraindo para si a atenção de todos. Mas será que essa estratégia de confronto direto é o que seus eleitores esperam? Ou será que ela pode acabar afastando os indecisos? E você, se estivesse no lugar de Marçal, como reagiria? Com a mesma determinação e coragem? Ou optaria por um caminho mais cauteloso, buscando esclarecer as acusações antes de partir para o ataque? Em meio a toda essa turbulência, a voz de Marcel Van Hatten, deputado do Partido Novo, se levantou em defesa de Pablo Marçal.
Para Van Hatten, a decisão judicial de suspender as redes de Marçal foi nada menos que um ato de censura, um ataque direto à democracia. Ele não mediu palavras ao condenar a ação, argumentando que a liberdade de expressão, um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática, estava sendo brutalmente violada. Mas até que ponto essa defesa é válida? Estamos realmente diante de um caso de censura, onde um candidato foi silenciado por desafiar o status quo? Ou será que a justiça está apenas tentando manter a integridade do processo eleitoral? Van Hatten fez um apelo claro à população, convocando todos a se manifestarem contra o que ele vê como uma repressão injusta. E você, o que pensa sobre essa posição? A liberdade de expressão deve ser absoluta, mesmo quando há suspeitas de irregularidades? Ou há momentos em que a intervenção da justiça se faz necessária para garantir um jogo limpo? A situação de Pablo Marçal rapidamente evocou comparações com o passado recente. Para muitos, a suspensão de suas redes sociais parece um déjà vu das censuras que Jair Bolsonaro enfrentou em campanhas anteriores. Mais uma vez, um candidato de direita se vê no centro de uma controvérsia envolvendo repressão e controle de discurso. Mas será que essas comparações são justas? Assim como Bolsonaro, Marçal se apresenta como uma figura que desafia o sistema, alguém que não tem medo de falar o que pensa, mesmo que isso incomode seus adversários e as autoridades. Mas a questão que fica no ar é: estamos vendo um padrão de repressão a candidatos que se posicionam contra o establishment? Ou será que a justiça está simplesmente cumprindo seu papel de garantir a legalidade e a transparência no processo eleitoral? E o que isso significa para o futuro da política no Brasil? Será que estamos diante de um cenário onde a liberdade de expressão está cada vez mais ameaçada? Ou será que essas medidas são necessárias para manter o equilíbrio e a justiça nas eleições? Como essas ações impactam a confiança do eleitorado no sistema democrático? E no final das contas, será que o povo realmente se voltará contra o sistema, como o Marçal previu?